Querido, nós temos aberto o livro de Marcos, capítulo de número 11. Quando você vai abrir na Bíblia, também deixe o seu coração aberto. Crie na expectativa daquilo que Deus vai fazer, porque você não vem por aqui por acaso. Você vem ter um propósito. Capítulo 11, não, desculpa, capítulo 10, verso 46. 10:46. Amém. Nos diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chama-o. E assim foram chamar o cego: ânimo, levanta-te, ele te chama. Jogando a capa para o lado, de um salto só, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: mestre, que eu volte a enxergar. Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. Amém. Nesse instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Queridos, essa passagem eu gosto demais de ler. Eu gosto de ler porque Bartimeu é um exemplo para mim, um exemplo para você. Sabe por quê? Porque naquela época o povo judeu não reconhecia Jesus como Messias, como Salvador. Mas um cego, sentado ao meio, na beira do caminho, ele grita: Jesus, filho de Davi, porque ele sabia que o Salvador viria da linhagem de Davi. Então, em outras palavras, diz assim: Jesus, o único que pode me salvar, Jesus, o único que pode me curar, Jesus, o único que pode me restaurar, porque ele sabia que Jesus viria da linhagem de Davi. Então, quando ele grita isso, ele está falando que ele reconhece Jesus como Salvador. Ele não deu qualquer grito, ele deu um grito para chamar aquele que podia salvar ele. Então, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está o seu trabalho, eu não sei como está o seu emocional, eu não sei nem como foi seu dia hoje, mas eu tenho certeza que se você parar e com fé clamar, a sua fé será respondida. Porque aquele homem, o que curou ele, Jesus vai e disse: vai, a sua fé te curou. Querido, hoje a sua fé pode mudar a sua história. Hoje a sua fé pode mudar o quadro da sua casa, da sua família. Não precisa de muita coisa. Jesus não precisou de muita coisa. Ele só precisou de uma pessoa com fé, de uma pessoa que quisesse estar com ele realmente. Não que quisesse andar com ele, mas que quisesse estar com ele. Porque ele disse que ele andava com uma multidão já. Uma multidão andava com ele. Mas um homem que realmente queria vê-lo, realmente queria prová-lo, queria provar o que ele tem, queria provar o que ele possuía, queria conhecê-lo. Um homem realmente que queria ver Jesus parar toda uma multidão. Querido, um coração aberto, quebrantado, Deus não resiste. Eu não sei o que você vem buscar nessa noite, mas eu sei, se você abrir o seu coração verdadeiramente, deixar ele fazer, se entregar para ele completamente, ele pode parar tudo nesse momento só para te atender. Amém. Glória a Só Deus. para te atender. Ele não precisa de muito, ele só precisa que você tenha fé. Amém. E ele nem precisa que você seja, sua condição financeira seja boa, que você seja alto, magro, não. Ele só precisa que você acredite que ele pode mudar a sua história. Amém. Glória a Deus. Queridos, fique de pé comigo. Não importa quem está do seu lado nessa noite, o importante é quem vai te encontrar nessa noite.
quem está no seu encontro. Então feche seus olhos. Glória a Deus. Meu Jesus. Glória a Deus. E Ele já está aqui, Ele já se faz presente. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no nosso meio. Te adoramos, te exaltamos. E com fé queremos, Pai, te convidar aqui, ser tocado. Não queremos sair daqui da mesma forma, do mesmo jeito que entramos, mas queremos sair daqui transformado, tocado, mudado, Pai. Vê, Pai, seus sinais, seus prodígios de maravilha sobre nós. Abra os céus nessa noite, meu Pai. Faça aquilo que nós não estamos esperando, que o surpreenda, Pai, com o peso da tua glória. Faça aquilo que o Senhor quer fazer, meu Pai. Clamamos que seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. E essa noite o nome do Senhor seja adorado. E ministra-nos, meu Pai, com o teu corpo nesta noite. E assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Querida, aplauda o Senhor. Amém, igreja. Graças a Deus, né? Estamos nós aqui de novo na presença do Senhor, né? Vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por esse dia lindo, maravilhoso, com sol, com chuva, né? Vamos agradecer a Ele. Ele deve estar tão feliz. Ele está olhando e dizendo: lá estão meus filhos na minha casa. Todos eles reunidos na minha casa. Eu amo todos eles, né? Porque Ele está olhando a cada um de nós, né? Então nós vamos louvar, agradecer a Deus, com esse Deus bom, maravilhoso. Eu fico sentado, eu fico pensando, meu Deus, Ele deve estar tão feliz, né? A gente está em casa, a gente quer fazer o serviço, mas daí liga a televisão e coloca hinos. Ai, que lindo aqueles hinos. Aquilo te dá uma força, uma paz, né? Faz o teu serviço, uma paz no coração tão grande, né? Porque Deus é maravilhoso, né? A gente tem fé nele, as coisas boas do mundo, melhores acontecem nas nossas vidas. Amém, igreja? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer esse Deus, vamos glorificar o nome dele e vamos cantar, louvar a Ele com muito amor e carinho. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado, por esses teus filhos que vieram na tua casa, Senhor Jesus, buscar a bênção, Senhor, e o Senhor não falhará. O Senhor dará a bênção a cada um que aqui estiver, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Queridos, né? Tudo que eu tenho Ele deu. Tudo que nós temos foi Ele que deu também. Então, glória a nosso meu Deus, que alegria, né? E se não fosse por Ele, nós nem estaríamos aqui, né? Então, tudo que eu tenho, Ele me deu, né? A gente só tem que adorar, adorar, adorar esse Deus maravilhoso, porque Deus é bom. Todo tempo, vai, falo tanto disso, porque Ele é maravilhoso, né, gente? A bondade dele para conosco, né? Não sei se podemos estar adorando esse Deus maravilhoso, que Ele é muito bondoso. Amém, igreja? Amém. Então vamos louvar a Deus, Ele é meu Deus. Mas o louvor é Ele, não pertence a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, segurança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados.
Jeremias capítulo 29, versículo 11. Muito obrigado. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E nos diz, Jeremias 29, 11. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Não, vamos esperar. Só vamos esperar aqui. Amém? 29, 11. Amém? 29, verso 11. Nos diz assim: portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Uma versão diz, uma versão está diferente, tá? Uma versão da escritura. Eu bem sei os planos e os pensamentos que tem a vosso respeito. Deve estar na versão, né? Declara o Senhor, planos de fazer prosperar e não vos causar dor ou prejuízo. Plano para dar esperança de um futuro melhor. Então me invocarei e eu chegarei. Então me invocarei, chegarei a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscarei, me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Amém? Amém. Presta atenção Glória a aqui. Deus. Eu tinha uma palavra de oferta, mas hoje a pastora me soltou uma pérola hoje. E aí, na hora que ela falou a respeito do José, Deus falou comigo. Sabe, Deus tem pensamentos ao meu e ao seu respeito. Amém. E a gente tem que estar convicto disso, que Ele tem planos ao meu e ao seu respeito. Não é planos de causar dor ou prejuízo, porque a gente acha que a gente está sendo prejudicado muitas vezes, e a pergunta que a gente faz: aonde está Deus? Por que Deus permitiu? Eu tenho que entender claramente, se está me causando dor e prejuízo, não estou falando dor física, não estou falando cansaço, que é o cansaço do trabalho diário que a gente tem, porque a gente começa a ler de então trabalhar não é de Deus, porque eu chego em casa cansado. Eu já ouvi gente falar isso. Não é essa dor, não é esse cansaço, essa fadiga que Deus está falando. Tem algo com esgotamento na alma. Quem já passou por crise de ansiedade e depressão sabe do que eu estou falando, que é algo terrível, que só a alma para você prefere morrer do que sentir aquilo. É esse tipo de esgotamento que eu estou falando. Então, se as coisas não estão indo daquele jeito que era para ir, se está se sentindo cansado, depressivo, alguma coisa está errada. Você não está agindo de acordo com os planos de Deus, você está agindo de acordo com os seus planos. Porque não é nada errado eu e você fazer planos, tudo certo. Nós devemos fazer planos. Eu, particularmente, gosto de sonhar e planejar. Eu planejo minha vida em curto, médio e longo prazo. Mas nem tudo que eu planejei, que eu realizei. Mas eu entendi uma coisa: quando eu coloquei meus sonhos, meus projetos, de acordo com os projetos de Deus, as coisas aconteceram. Quando eu comecei a entender os tempos daquilo que Deus queria para mim, as coisas começaram a acontecer. A gente fez o quadro dos sonhos na célula, e eu e o pastor já tinha feito, e 4 sonhos, tudo que a gente colocou lá, em boa parte a gente já está conseguindo. Incrível que pareça, o José estava para aparecer, a gente, então vamos pintar a casa toda, já que ele está para mim, vamos pintar só o quarto dele, não, vamos pintar a casa toda. E a gente procurando tinta, não encontrava tinta, e não do jeito que o pastor
ela queria. Ela queria que uma tinta fosse lavável, não emborrachada. Emborrachada ela quer passar fora de casa. Mas lavável, tivesse uma boa cobertura. Falei, olha, uma tinta dessa marca, dessa qualidade que você quer, ela não é barata. De acordo com o que está pensando, porque ela não compreende de tinta, ela compreende de preço. Para ela tem que ser o mais barato. E ela cuida da finança lá em casa, mas ela também tem a qualidade. Eu falei, bom, vou te bem sincero para você, uma tinta dessa é 700, 800 reais, você está querendo uma souvenir, uma coral, um Williams. Eu falei assim, não é barato. Mas no parque de sonhos nosso tinha várias marcas de souvenir. Aí eu falei, tá, vou procurar, não vou comprar na loja, vou comprar pela internet. Passei pela internet, estava tudo 700, 800. Aí eu acho que eu até mandei para ti. Mandei para a Néia, a Néia, ela é vinculada, ela gera o link e manda ali para a gente. Encontrei por 400, eu acho, 400 reais. 400 e pouco eu encontrei aqui. Aí eu falei, olha, compramos. Aí eu me na cara eu falei, ui, lembrei que da souvenir também. Mas por quê? Por que eu estou falando isso? Porque nós conseguimos colocar nossos planos de acordo com os planos de Deus. Não porque nós somos bons ou melhor que os outros, não. Mas eu e você precisamos entender que Ele tem um plano a nosso respeito. Já teve momento que a gente quis coisa boa, Deus não quis que a gente ficasse com aquilo que era bom. A gente teve que ficar com algo inferior, mas era a vontade dele. E lá na frente a gente entendeu o porquê. Queridos, um plano que Ele tem a seu respeito, mas eu e você precisamos querer viver. E para querer viver, nós precisamos aprender a buscar Ele de todo o coração. Amém. Ele diz assim, se a gente buscar Ele de todo o coração, a gente vai achar. E Ele diz aqui, se a gente, que aqui no 12, então me invocareis, chegarei a mim para orar, eu vos darei toda a atenção. Ele dará toda a atenção a você quando você para, invoca, chama e começa a orar. Muitas vezes eu e você estamos quebrando a cara porque deixamos de orar, deixamos de consultar Ele, que se a gente começar a orar, Ele vai dar toda a atenção para nós. Quando eu falo disso, eu tenho experiência para mais de metro com isso de oração, e a pastora se acaba de rir com as minhas orações, porque uma vez eu estava ganhando um salário mínimo, e falei para Deus, eu cansei, abra uma porta do trabalho para mim, uma porta do trabalho onde eu trabalho somente de segunda a sexta, ganhe uma faixa etária de salário, e que seja perto da minha casa. 2 meses depois eu abri a porta do trabalho, e eu fui trabalhar, tudo de acordo com o que eu pedi para Deus, mas tinha um porém, eu entrava às 7, saía às 11 da noite. Aí eu falei, Deus, não foi isso que eu pedi, não. Eu pedi para de segunda a sexta. Não determinou o horário para mim. E eu coloquei de segunda a sexta. Aí eu falei, Deus, eu quero um trabalho tarde, Deus abriu. Depois outra coisa não estava me agradando. Mas eu fui buscando Deus em oração. Mas até descobri qual era a vontade dele. Mas eu nunca pedi as contas desse trabalho, desse não. Eu falei, Deus, se eu colocar aqui porque eu tenho um propósito, só você já que eu tenho um propósito, então me ajuda a terminar esse propósito. O único que eu saí foi o último agora que foi do BA. Mas porque também Deus abriu uma porta que eu não poderia recusar. Mas porque as portas, os planos de Deus para mim e para você não pode acrescentar por. Eu tenho que entender que quando uma porta se fecha, é porque outra está para se abrir. Amém. Glória a Deus. Você precisa entender quando as coisas começam a dar errado para você em tal área, está na hora de a gente começar a consultar o Senhor para ver o que Ele tem para nós. Porque nem se Ele quer abrir outra porta, Ele tem poder para isso. Mas em tudo isso, eu quero voltar a falar que tem uma coisa chamada o meu direito de viver e o meu dever de praticar.
viver algo da parte de Deus se eu não decido viver de acordo com a sua palavra. A sua palavra, ela é a verdade para me libertar, para me curar, para me sarar, mas ela também é uma bússola para me mostrar o destino onde eu devo ir. Não tem como eu querer viver coisas grandes, um plano para Deus, se eu não conseguir viver a tua palavra. Já disse aqui para vocês, o meu plano para o meu filho que acabou de nascer 2 semanas é ele completar alguns anos e colocar ele para fazer um Muay Thai. Não para ele aprender a lutar, mas para ele ter disciplina. Depois disso, ingressar ele no colégio militar. Não para ele, mas para ele também aprender disciplina e aprender a respeitar. Mas esse é o plano que eu tenho para ele. Não é o plano que ele tem, não é o plano que ele vai ter para ele. E eu tenho que entender também e respeitar a vontade dele. A mesma coisa Deus é comigo, Deus é com você. Ele tem um plano, mas se você não quer viver o plano dele, ele te respeita. Mas quando você decidir voltar, o plano dele continua ali guardado para você. Mas se ele permite que a gente faça essas dores, não porque ele quer, mas para a gente entender que a minha vontade, muitas vezes eu não vou conseguir onde eu quero. Muitas vezes eu não vou conseguir onde eu quero. E aí entra a parte onde Deus falou comigo a respeito do José, que a pastora está dando de mamar para ele, e ele não sabe ainda a coordenação motora da mão. E a pastora está dando de mamar para ele pega a mão dele e empurra, ele tira o corpo dele do mamar do seio da pastora, ele tira aqui, ele começa a chorar que ele quer mamar, mas ele fica empurrando, e ele chora que quer mamar, ele coloca e empurra, ele ainda não sabe, mas ele não tem noção do que ele está se sabotando, ele não tem noção do que ele está deixando de ter um alimento que vai fazer bem para ele a vida toda, durante essa etapa da vida dele, que vai nutrir o seu corpo. Muitas vezes eu e você estamos nos auto-sabotando. Deus coloca um caminho ótimo na nossa frente, mas a gente acha que o caminho de Deus não é bom e a gente empurra para lá. Daí daqui a pouquinho a gente começa a chorar, querendo aquilo que Deus tem, mas Deus está disposto a nos colocar ali para viver, mas a gente ainda não entendeu, a gente não pode empurrar, a gente tem que andar para viver. E o José ainda não entendeu, porque ele não precisa, ele não pode empurrar. Se ele empurrar, ele não vai mamar. Aí nós temos que pegar a mãozinha dele, prender a mãozinha dele aqui. Aí ele para de empurrar, ele mama. Mas Deus não vai fazer isso comigo e com você. Poderia, seria mais fácil. Seria melhor para mim e para você. Mas a gente tem um desejo, um livre-arbítrio que a gente precisa opinar quem governa a nossa vida. Se é a vontade de Deus, se é a minha vontade ou a vontade das trevas. Eu preciso entender que no mundo espiritual há uma luta pelo meu governo, há uma luta pelo meu propósito, há uma luta pelos meus sonhos, há uma luta por aquilo que Deus tem para mim, há uma luta. Todo dia você acorda, você tem uma luta com os seus dons, com o teu chamado. Quando eu falo chamado, eu não falo chamado de estar aqui pregando, mas eu falo chamado muitas vezes de estar na rua evangelizando. Todo dia você tem a possibilidade de negociar aquilo que Deus te deu, ou guardar aquilo que Deus te deu. E isso acontece diariamente, e a gente não percebe, a gente é tão sutil. O diabo é tão sutil que ele usa as estratégias que você menos imagina, para ferir, para te machucar e você acabar negociando aquilo que Deus te deu. Quer ver um exemplo? Um exemplo é a pessoa que morre de vontade de pregar aqui em cima, de cantar. Isso acontece bastante. Aí o pastor fala assim, calma, mais um pouco. Aí o diabo coloca assim na mente da pessoa, é que ele não te valoriza, é que ele não gosta de ti, é que ele prefere o plano de cal. Não tem preferência. Quem escolhe, quem sobe, quem desce é Deus.
Mas o diabo quer colocar na nossa mente que uns são preferidos e outros não. E a gente acaba negociando aquilo que Deus te deu. A pastora é um exemplo disso. A pastora, quando adolescente, a nossa igreja, graças a Deus, dá muita oportunidade para jovens crescerem. E a pastora tinha uma garota na igreja chamada Melissa. E era Melissa para lá, Melissa para cá, Melissa para lá, Melissa para cá, e Melissa, Melissa. E a pastora era esquecida. Na época ela era jogada, era esquecida. E a Melissa ia cantar, a Melissa ia fazer aquilo. Mas um dia, a Melissa falou assim: vou sair da igreja. E vou para outra igreja. E foi. Nessa transição da Melissa para outra igreja, a pastora começou a se levantar. A pastora começou a se levantar e parou. E hoje é uma pastora. Mas eu pico no meu coração imaginando se ela se revoltasse, ela falasse assim: por que só a Melissa ou não? Então eu vou sair dessa igreja. Hoje ela não seria pastora. Hoje ela não teria tido ministério de jovens, criança, adolescente, dança. Não teria nada disso. Mas ela decidiu não negociar e abraçar aquilo que Deus tem e não mudar. O que você tem empurrando na sua vida? O que você tem deixado de viver? Mas eu sei quantas vezes o diabo chegou no ouvido dela e falou: desista, para. Porque a pastora, antes de nos relacionarmos, a gente foi muito amigo. A gente sempre foi muito amigo. Então, quando ela estava ruim, ela me mandava mensagem: eu não estou legal. Eu sei quantas vezes o diabo soprou no ouvido dela. Ela para. Mas eu e você também muitas vezes damos bola daquilo que o diabo está falando. Não devemos persistir, mesmo que parece que ninguém vê, Deus está vendo, mas é o tempo certo, porque o plano dele é um plano de bênção, e não vai causar dor, vai dar prosperidade. Amém. Amém? Amém. Queridos, nós estamos aqui falando de oferta, e não tem como eu querer alcançar um nível maior de prosperidade, um nível maior de riqueza, um nível maior na minha vida financeira, se eu não aprender a semear, porque tudo é uma semente. E o dinheiro que a gente tanto acha, que a gente tanto valoriza, ele nada mais é do que uma semente. Se a gente aprender a pegar e investir, ele volta muito mais. Amém. Ele pode não voltar da mesma fonte, mas ele volta. Amém? Amém. Queridos, eu convido você a pegar o seu dízimo, a sua oferta, trazer diante do altar. Estenda sua mão para cá. Pai, apresentamos o dízimo da oferta diante do Senhor. Pai, aqui está o ato de fé, meu Pai. Aqui está, meu Pai, coração aberto, generoso. Pai, abra as janelas dos céus e prospere meu irmão e minha irmã. Derrama das tuas bênçãos, meu Pai, como diz em Malaquias, capítulo de número 3. Que bênçãos que nós não iremos conseguir suportar em nossos polos. Abre portas, meu Pai, que precisam ser abertas. Não, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, portas que precisam, meu Pai, ser aberta a porta de trabalho. Pai, um aumento de salário. Ou negócios, meu Pai, para a empresa do meu irmão, da minha irmã prosperar. Abre essas portas, meu Pai, e traga prosperidade sobre o teu povo. E o nome do Senhor seja glorificado através de cada semente aqui depositada nesse altar. Para que essa semente seja plantada no teu reino, a ribeiros, junto a ribeiros de águas, que dê seus frutos, meu Pai, no tempo certo e fora do tempo. E o meu irmão, meu pai, minha irmã, vai de tal prosperidade, que os olhos deles se surpreendam e ao lado dele te louvam. Assim oro, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, amém? Amém. Eu só tenho alguns recados. Eu só coloco no celular aqui, só para pegar os recados
está lá no grupo da liderança. Vamos lá. Dia 11/12, amanhã, vai ser entregue lá na sede o projeto de vida. Quem do norte quiser ir buscar amanhã, pode ir. Mas quem não quer, eu trago domingo, tá? Eu trago domingo e entrego para vocês. Quem fez? Dia 16/12, uma segunda-feira, né? Segunda-feira que vem, 16/12, certo? Vai ter um encerramento de todas as feiras. Não, acho que é terça. Terça? Eu acho que é dia 14, essa terça-feira agora aqui, Só confirma para mim. Tá, hoje é dia 10, né? 10. Dia 17. Dia 15 é segunda. Segunda, terça-feira. Terça-feira, dia 16, terá o encerramento da todas as coisas. Dança, teatro, células, jovens, mulheres, homens, tudo reunido lá na sede. Terá um amigo secreto. Ai, meu Deus. Vai ter um amigo secreto. O amigo secreto funciona de que forma? Amigo secreto funciona de que forma? Mulheres levam um prato de comida, dou o seu salgado, homens um refrigerante. O amigo secreto é tão secreto que nem você sabe quem você vai tirar. Você vai descobrir na hora, só na hora que você vai descobrir quem você vai tirar. Homens compram presente para homens, mulheres para mulheres. Mas aí tem um valor? Vai ter um valor, vou estar passando num grupo ali, vou estar passando num grupo porque não foi colocado aqui ainda e nós temos que perguntar para a apóstola, que ela tem que dar todas as direções. Então tem um valor, o valor não é muito alto, no ano passado foi em torno de R$25. É algo baratinho, né? Só para o ponto disso não é estar junto, é estar junto, se relacionar. Verdade. Então é um presente baratinho, mas é bom estar ali para brincar, para ter brincadeira, a gente dá muita risada. Não é Dona Célia, a Dona Célia já participou bastante de brincadeira. Então, mulheres presentes com mulheres, vou dar um conselho: não compre camiseta, não compre calça, não compre, porque eu não sou pequeno, uma vez tiraram e me deram uma peruca. Aí tive que ir lá, a pessoa teve que ir lá trocar, viu que me tirou, a peruca não vai caber nele. Então, eu particularmente compro carteira, compro livro, porque eu particularmente amo ver esse livro. É isso. Ah, fica a dica. Aí, porque quem vive tirando, vai normalmente tirando Também isso. saber se livro também. E dia 31, a virada do ano, quarta-feira, a gente não teremos culto aqui, tá? Nós vamos se reunir lá na sede, o culto começará às 10 da noite, vai até meia-noite, nós vamos passar a virada orando. A virada vai ser passada orando. E vai ser tomada a primeira Santa Ceia do ano, ali na virada, dia 31. Então, dia 31 não tem culto aqui, todo mundo lá para a sede, vamos lá para a sede. Queridos, não vai demorar, deu meia-noite e meia, tomou a Santa Ceia, acabou o culto lá. Aí você pode ir para casa e passar o restante da noite com seus familiares, quem gosta, tá? Se você não gosta, quer ir para casa dormir também, vai para casa dormir, mas ali, o que acontece? Ali na virada do ano, tem a virada de oração, que passa virando orando, a Santa Ceia, e tem os líderes que vão estar profetizando sobre a sua vida, sobre o seu ano de 2026. Amém. Glória a Está Deus. profetizando, então não perca. Amém? Eu acredito que seja isso, tá? Esse é o recado. Então, dia 16, todo mundo lá na sede para o amigo secreto do encerramento, né? Quero que você aplaude o Senhor, receba a obreira Eliane, em nome de Jesus. A paz, igreja. Amém. Deus abençoe a cada um, mas será que eu vou pregar? O pastor Alex já pregou? É verdade. Pregou muito, né? Amém.
Colossenses 1. Amém? Amém. Eu vou estar lendo aqui, vou pegar uma parte aqui, não vou ler todo o versículo, mas vou ler do 4 em diante aqui. A palavra minha é 2 reinos, segunda parte. Eu falei lá no Oeste sobre essa palavra e Deus não me deu outra palavra. Então Deus quer falar novamente sobre 2 reinos. 2 reinos, não esqueça. 2 reinos. Colossenses 1 diz assim, 4. Por ouvirmos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual ouvistes antes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, e que está frutificando em todo o mundo e vai crescendo entre vós, desde o dia em que ouviste, e conhecestes a graça de Deus, de acordo com a verdade como aprendeste Epáfras, o nosso conservo amado, que para vós é um fiel servo de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por isso nós também, desde o dia que ouvimos, não paramos de orar por vós, e pedir para que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda a sabedoria e compreensão espiritual. E oramos para que possais andar de forma digna do Senhor, agradando em tudo, dando frutos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, frutificando com todo o poder, conforme a força da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. No 12, dando graças ao Pai que nos tornou idôneo para participar da herança dos santos na luz, e nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra, e que as se vê, e as invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Então, o que eu queria focar aqui é no 12, a partir do 12, dando graças ao Pai que nos tornou idôneo para participar da herança dos santos na luz, e nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Amém? Então, Deus ele nos resgatou, né? Então, nós fazemos parte do rei, de um reino, né? Amém? Amém. Então, nós fazemos parte de um reino. Amém? Nós fazemos parte de um reino que Jesus está falando que ele nos resgatou das trevas e trouxe nós para esse reino da luz, né? Amém? Então, Paulo fala aos Colossos, né, aos Colossenses, Paulo falando de Jesus aos Colossenses, da esperança que temos uma herança, né? Nós temos uma herança através de Jesus Cristo nesse reino. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Então, Filho em amor. Então, nós temos redenção e o perdão dos pecados em Jesus, né? Então, ele nos resgatou. Ele foi lá e nos... Glória a Deus por isso, né? Amém. Igreja, ele tirou nós das trevas e trouxe para o reino da luz. Amém. Glória a Deus. Então, fazemos parte de um reino. Então, que nós aprendemos nesses últimos dias, que nós somos príncipes e princesas, né? Então, nós fazemos parte de um reino. Então, nós somos príncipes e princesas. Nós não somos qualquer um.
somos príncipes e princesas. Então, como nós devemos nos comportar como príncipe e princesa, né? Nós temos um reino para cuidar, para ajudar o nosso rei Jesus. Então, nós temos obrigações, né? Não só a herança, mas temos obrigações como príncipe e princesas, né? Então, nós temos nossas obrigações nesse reino. Nós temos que levantar de manhã animado e entender quem nós somos, príncipe e princesa. Levantamos de manhã cedo animado e vamos para a luta. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos entender que nós temos que trabalhar para esse reino, né? Que nós não viemos esquecer de quem nós somos em Jesus, né? Amém? Então nós temos tudo que o nosso rei tem, né? Nosso rei, nosso pai tem, mas nós temos as nossas obrigações como príncipe e princesa, né? E toda a herança que é dele é nossa. Nós não podemos esquecer disso, né? Não podemos esquecer disso. Então, como devemos nos comportar? Como nós temos nos comportado? Como nós temos nos comportado como príncipe e princesa, fazendo parte de um reino eterno, de um rei que morreu por nós? Como nós temos nos comportado na nossa vida, no nosso dia a dia? Como nós temos nos comportado, né? Como nós temos falado? Muitas vezes a gente se pega falando algo que não agrada a Deus, né? Então, eu me incluo nisso, né? Uma princesa, um príncipe, levanta animado, já coloca uma boas vestes, um bom terno, né? E começa a dar ordem, começa a dominar, começa a dar ordem com sabedoria, com autoridade. Nós não podemos esquecer que nós temos um adversário. E o outro reino é o reino das trevas. É de lá que Jesus nos tirou. Nós temos que entender que nós temos um adversário e nós temos que lutar, levantar de manhã e entender que nós fazemos parte de um reino, mas um reino de vitória. Amém. Um reino que eternamente, como nós estamos lá trabalhando, não devemos esquecer dessa palavra, que nós não somos qualquer um. Não, príncipe e princesa não andam de cabeça baixa, né, irmãos? Nós temos que andar assim, amém, feliz, alegre, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus de amor, amém? Então, nós temos que, como devemos agir, né, no nosso dia a dia, né? Então, nós temos que ser zelosos desse reino, ser zelosos desse reino. O reino de Deus é as almas, né, que nós temos que cuidar, o que Ele deixou para nós cuidar, né? Ele deixou para nós cuidar. Então nós temos que ser zelosos com esse reino, não fazer de qualquer jeito. Muitas vezes a gente faz de qualquer jeito. Eu me incluo nisso, não é verdade? Amém. Mas nós devemos a cuidar, entender que nós temos que ser zelosos com esse reino. Amém? Amém. Não devemos fazer de qualquer jeito, mas devemos sim lutar em oração, em palavra. A palavra do Senhor é a espada, como, né? A gente sabe que a palavra do Senhor é a espada. Então quando vem a luta, está vindo o reino das trevas, a gente já sabe, já vai para a palavra e pega a arma e pega a espada e luta e guerreia pelos nossos familiares. Aleluia. Minha irmã está aqui, ó, glória a Deus, né? Veio de longe para nos visitar, quer honrar a vida dela, veio lá dos Estados Unidos e convidei ela. Ela disse: não, eu vou adorar o Senhor. E, né, e nós temos que lutar um por outro. Essa minha irmã não vai querer falar, mas ela tem um coração maravilhoso. Amém. O Senhor honra muito a vida dela, do coração que ela tem. Ela ajuda muitas pessoas, tem um coração muito bom. Eu creio que Deus tem um plano tremendo sobre a tua vida, minha irmã. Um plano de eternidade, que é isso que Ele morreu por nós, né? Amém? Conseguimos entender quem nós somos? Amém. De hoje em diante vamos andar animados, felizes. Às vezes outra semana, pastora, me acordei.
nós fazemos parte do reino da luz, né? Porque Jesus nos resgatou, né? Então eu queria falar para os irmãos que o Senhor me resgatou. Eu já falei um pouco aqui da onde o Senhor me tirou, né? Tirou das trevas mesmo, né? Eu buscava em lugares errados, buscava em tantas coisas, irmãos, porque a gente não tinha paz, não conhecia o Senhor, não conhecia essa palavra tremenda, não conhecia o Espírito Santo, buscava em tantos lugares errados, ia em cemitério, fazia simpatia, isso aí é traindo o reino das trevas. A gente não pode deixar de falar que tem um reino contra, mas o nosso Deus é poderoso, nosso Deus é um rei, né? Então eu buscava em lugares errados. Tinha demônios assim que eu busquei cemitério por trabalho. No mesmo dia eles deram para mim o reino das trevas, mas eu não tinha paz lá naquele serviço, né? Aí eu fui lá, fiz os negócios que falavam para mim, e daí eu tinha um espírito de medo naquele trabalho, vinha e não deixava eu trabalhar. Então o reino das trevas te dá, mas ele tira a tua paz, né? Então, em muitos lugares errados eu busquei, fazendo simpatia, porque não conhecia a palavra. Glória a Deus, porque hoje nós conhecemos essa palavra. Essa palavra é que liberta, o Jesus que liberta nossas vidas. Glória a Deus, porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque nós vamos para casa, o reino da luz vai com nós. Amém. Jesus vai com nós, nós dormimos, nós vamos para casa, nós deitamos na nossa cama, nós dormimos em paz, não tem nenhum demônio perturbando e tirando a nossa paz. Amém? Se tem gente que está na igreja, que está com um problema, é porque falta algo, porque Jesus ele tem todas as promessas aqui, na palavra dele, que ele nos dá paz, ele é o Deus da paz. Amém? Glória a Deus. E também, assim, irmãos, que eu queria falar que eu vi uma pastora muito séria, que ela teve um sonho que tinha uma mesa enorme assim, e daí tinha um monte de demônios, sabe? E daí tinha um grandão que dava ordem para eles: vão guerrear, se levante, não deixe a igreja dobrar o joelho, porque eles não podem dobrar o joelho. Então, nós temos um adversário, então nós temos que ficar atentos, né? Que o Espírito nos guarde, que o Espírito Santo, né, nos guarde desse mal. Amém? Então, hoje também veio um rapaz em casa, né, ele veio pedir alimentação, que estava desempregado, e a gente preparou umas coisas lá e deu para ele. E eu falei: vai na igreja. Vai na igreja buscar Jesus. Eu falei, a apóstola falou que a gente era para evangelizar, né, que ela teve uma visão, né? Eu disse: nossa, hoje já se cumpriu. Eu disse: vai na igreja, vai ali buscar a Jesus. Jesus não quer viver assim, triste, desempregado, tudo, né? Daí ele disse assim: qualquer hora eu vou. Eu disse: não, qualquer hora não, vai agora. Tá, qualquer hora não existe, vai agora buscar o Senhor, porque Deus vai te libertar, vai te dar o melhor. Amém? Então a gente não pode deixar de falar da palavra do Senhor, né? Amém? Então vamos lá, senão eu vou me atrasar aqui, né? Estou atrasada, pastor? Não. Então em Mateus 4,16, Jesus diz assim, pregava na Galileia, Mateus 4,16, o povo andava nas trevas, viu uma grande luz. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz e disse: está próximo o reino dos céus. Amém? Então os fariseus indagavam ele, e ele falava, né, quando o Isaías, né, o profeta Isaías já falou dessa palavra, né? Então o povo estava em trevas e viu uma grande luz. Então Jesus ele veio para trazer a luz, né, nos resgatar, né? Amém? Segundo Coríntios 4, 3 ao 4, os que se perdem do reino, se perdem do evangelho, o Deus desse século cega os incrédulos, né? Cega o entendimento, né? Então, o Deus desse século, né, é o Satanás. Ele vem e nos cega. Ele vem começar a agir na
pessoas. E vai tirando, vai deixando incrédulo. Quantas pessoas a gente tem visto, começa do nada, vai se afastando da presença do Senhor. E está acontecendo o quê? Vem a incredulidade, já não acredita mais em nada, lá fora é melhor, né? E a gente tem visto muitas pessoas se afastando do reino da luz, indo para as trevas. E o que a gente tem visto é desgraça nas famílias. Então a gente não pode brincar com o reino das trevas, porque a gente pode se perder. Vem incredulidade, o inimigo ele tem agido muito na mente das pessoas, né? Agindo de uma forma diferente, não se apresenta como um chifrinho, mas se apresenta às vezes com um amiguinho, uma colega, vai te afastando da presença do Senhor, né? E vai trazendo incredulidade. Então, já o inimigo desse século vai cegando. Então, igreja, vamos cuidar para que o inimigo não venha cegar nossas vidas. Amém. O reino dos céus está próximo. Amém. E Jesus está próximo de vir buscar a igreja. A gente tem visto os sinais. Jesus vai vir buscar aqueles que estão na presença dele, que estão firmes, né, na presença dele. Não é uma palavra para assustar, é uma palavra para nos alertar que nós temos dois reinos, mas Jesus é o nosso rei, é o rei dos reis. E nós temos que se alegrar, porque nós fazemos parte desse reino. Nós temos que se alegrar, igreja, porque nós fazemos parte desse reino. Aleluia. Amém? Em Lucas 17:20, Jesus disse aos fariseus: o reino de Deus não vem com aparência visível, não é com o poder desse mundo, né? Então ele estava esperando, como a gente sabe, um rei todo-poderoso, cheio de dinheiro, né? Para lhe ajudar eles a um rei que fosse no trono, né? E ajudasse a resolver o Israel lá, resolver todos os problemas deles, mas não foi isso que veio. Veio um rei humilde, que ele cuida da nossa alma, que ele enche nós do Espírito dele, aleluia. Estou sentindo uma graça muito grande, irmãos, de Deus aqui. Por isso que eu estou falando isso, estou sentindo muita graça do Senhor para estar falando isso. Cada palavra Deus fala de uma forma, né? Estou sentindo muita graça do Senhor aqui. Esse rei dos reis veio para confundir. Ele não veio, ele desagradou muita gente, porque ele veio para os humildes, para os doentes, que a gente viu que o pastor falando do cego que ele libertou. É para isso que ele veio. Então, esse Deus é tremendo. Aleluia. Então, ele veio, não é visível, ele é invisível, né? Mas ele veio para cuidar de nós, para cuidar da nossa alma, né? É um reino que trouxe salvação. Ele é um reino espiritual, não é dessa terra, mas quem é espiritual vê tantas coisas que, meu Deus, né? Romanos 14:17 diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então eu vou repetir essa palavra de volta. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que Deus está falando aqui? Que não é dinheiro, não é o reino dessa terra, poder, né? Já pensou se fosse assim, nós estávamos ralados. Nós estávamos ralados, né? Não, mas Deus não olha para o dinheiro, Ele olha para o coração. Ele olha para o nosso coração, Ele é um Deus de justiça, né? Então, por isso que nós não podemos desanimar, ter que entregar tudo a Ele. Deus tudo vê, irmãos. Tudo vê. Quando a gente estava lá na sarjeta, mas Ele conheceu o nosso coração, Ele foi lá nos resgatou, né? E nós estamos prontos para resgatar, para ser príncipe e princesa. Então, nós entendemos, né, que o reino de Deus é
não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então fala aqui sobre amor essa passagem, né? Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos ser livres, né? Amém? Então vamos lá. Reino das trevas. Então existe o reino das trevas, né? Então nós estávamos nas trevas, Jesus nos resgatou. Mateus 4,16, né? 4,16. O povo que estava em trevas numa grande luz. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca anda em trevas. Já pensou que coisa tremenda? Quem me segue nunca anda em trevas. Amém. Glória a Deus. Amém? Essas trevas a gente sabe o que é, né? Ali começa a dificuldade, coisa desse mundo, né, irmãos? A gente vê, né? E começa a fazer tanta bobagem na vida. O inimigo cega, essa treva que Jesus está falando, e a gente vai perdendo o interesse de estar com Deus e vai perdendo o que é nosso. Nós fazemos parte do reino e nós vamos ver eternamente. Não é isso que nós não podemos perder. Amém? Então vamos lá. Já falei de João, né? João 1,5. A luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, a luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem sobre ela, né? Então, como devemos vencer as trevas, né? Que a gente já viu aqui pela fé em Cristo, João 5, né? Colossenses 13, que a gente leu ali, entendendo quem somos através de Jesus. Somos herdeiros, somos resgatados das trevas e Ele nos redimiu, né? Então, Ele nos resgatou, somos o herdeiro, né? E nos redimiu. Ele pagou toda a dívida através da morte dele, do sangue dele. Pagou toda a dívida, Ele nos redimiu, né? De todo o pecado. Então, em Lucas 18, daí a gente estava lendo sobre o jovem rico, né? Que Jesus falou, ele falou para Jesus: como conservar o reino dos céus? Né? Jesus falou: vende tudo que tu tem e me segue, né? Mas ele não quis, né? Porque o coração dele estava no dinheiro, né? Ele não conseguiu vender tudo, porque ele era muito rico. Então, o que está no nosso coração? O que tem estado no nosso coração? Meu Deus, né? Se a gente for pensar, o que está no nosso coração, porque muitas vezes a gente, meu Deus, eu estou cansada, isso, aquilo, mas a gente não coloca o reino de Deus acima de tudo. Lógico que não devemos largar nossas coisas, largar nossa vida, mas é o nosso coração, o que está no nosso coração. Mas ali Jesus fala, né? Normalmente ele não vendeu, mas com certeza talvez lá na frente ele entendeu, né? O que ele deveria fazer, né? Porque ele não disse se ele vendeu ou não, daí depois, né? Mas o que estava no coração dele, né? Então, o que nós temos que cuidar do que está no nosso coração, né? Amém. Então, o jovem rico disse: depois disso, vem e me segue, né? Jesus disse para ele, mas ele no momento não conseguiu, né? Mas logo no 18 ali, Lucas 18, 28, Pedro disse: nós deixamos nossa casa, Jesus disse, aquele que deixa casa, esposa ou irmãos, pais, filhos, por amor do reino de Deus, não deixará de receber no vindouro a vida eterna. Então, quem deixa, né, para trás, não se apega, né, irmãos? Né? Quer dizer, abandonar sua família, abandonar tudo e, né, não, colocar o Senhor ali, né, em primeiro lugar na sua vida, fazer as coisas do reino, né? Não abandonar sua família, mas ali se colocar, né, na presença do Senhor, né? Para entender que o reino de Deus, ter a vida eterna, né? Lucas 8, 26, tem um endemoniado gadareno, né? Que a gente sabe, né? Quantos anos estava aquele homem, né? Sofrendo
acorrentado, lunático, andava em cemitérios, mas Jesus libertou ele ali, né? Libertou ele e andava em meio aos sepulcros, né? E acorrentado. Jesus libertou ele daquelas trevas, né? Pense quantos anos estava esse homem, né? Vivendo nessas trevas, né, irmãos? Mas Jesus libertou esse homem, mas hoje em dia não é diferente. Jesus continua fazendo a mesma coisa, né? Então, também a gente vê que Lucas 8:2, ele libertou Maria Madalena, né, de 7 demônios também. Libertou aquela mulher e ela se tornou uma discípula de Jesus. Então, se a gente for analisar, for pensar quanto essa mulher sofreu, né? Então, ele libertou ela e hoje ele promete também continuar libertando e trazer nós para o reino da luz. Então, Jesus ele continua fazendo a mesma coisa, né? Então, aqui o Apocalipse 18:16 de Timóteo fala que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então Jesus é Rei dos Reis, né? Amém? Marcos 10:46, que o pastor Alex estava falando do cego de Jericó, né? Então Jesus libertou aquele homem, ele andava em trevas, né? Ele libertou. Então, se a gente for ver, né, quantas coisas Jesus fez e continua fazendo, né, irmãos? Amém? Então, Jesus ele nos transportou para o reino da luz, nos resgatou das trevas, né? Então, Jesus ele quer, nessa noite, ele nos convida, né? Nos convida a nos achegar a Ele, a fazer parte desse reino. Nos convida nessa noite a crer nele, Ele nos convida a entrar nesse reino, né? E entender que nós somos Ele, né? Ele nos convida a fazer parte desse reino. Se tem alguém que não está fazendo parte desse reino, ele nos convida, né, a fazer parte desse reino. É só dizer sim para Ele. É só dizer sim para Ele. E nós fazemos parte de um reino que será eternamente. Um reino de paz e justiça. Amém? Então Deus nos convida nessa noite a entrar nesse reino, irmãos. Entender quem nós somos em Deus. Somos príncipes e princesas, fazendo parte de um reino de alegria, um reino, e temos um rei, nós não andamos sozinhos nessa terra, nós temos um rei, esse rei é poderoso, esse rei é Jesus Cristo que nos morreu por nós, né? E toda a luz, toda a alegria que nós temos em servir a Ele, é porque Ele nos dá todo dia, através das nossas orações, através da palavra dEle, através do amor dEle. Então, nessa noite, Jesus te convida a se entregar a Ele. Amém. Jesus te convida a entrar nesse reino e dizer: tudo que fica para trás, todas as trevas fica para trás. Todas as trevas, até aqui eu andei de uma forma, andei na escuridão, mas Jesus te convida: vem, filho, vem nessa noite, entra nesse reino e receba o que eu tenho para te dar. Entra nesse reino e receba o que eu tenho para te dar. Jesus fala nessa noite: eu tenho algo tremendo para entregar para vocês. Entra nesse reino, filho. Deus fala para você nessa noite: tu é o meu filho. Tu é o meu filho. Eu te chamei e eu quero te ver feliz, eu quero te ver liberto. E eu te ofereço a vida eterna. Entra nesse reino e se alegre e pule. Amém? Glória a Deus. Então eu te convido a ficar de pé e comece a entender, comece a receber o que o Senhor tem para você nessa noite. Comece a entender que você é filho, comece a entender que você é uma princesa amada do Senhor. E Ele
você. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a cada um, Senhor, aqui. Colocamos a cada um, Senhor, na tua presença nessa noite, Deus, que está aqui. Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, vai tocando, Senhor, teus filhos, Senhor. Vai tocando cada um, Senhor, Deus. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, para que ele possa receber, Pai, a luz, Senhor. Se você sentir no teu coração que pode vir receber oração, o pastor Alex vai estar orando, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa derramar, Senhor, nessa noite, Pai, o melhor, Senhor, dessa terra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Deus, nessa noite, Pai. Cada um, Senhor, que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Declaro, Senhor. Declaro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Declaro, Senhor, tua bênção, tua libertação. Pai, tua luz, Senhor. Tem um governo sobre
louvamos, agradecemos ao culto pelo culto de hoje, a oportunidade que a gente teve de te adorar e exaltar ao Senhor. Deus, que o Senhor, papai, nessa semana, continue ministrando nesse fim de semana, falando conosco, Pai, dando experiência, e que o governo, Pai, cada dia, ao levantar e ao dormir, venha ser do Senhor, as decisões devem ser governadas pelo Senhor. Pai, que essa semana, esse fim de semana, seja de prosperidade, de bênção, de vitória, e o Senhor vai estar conosco em cima de todos, por cima de tudo isso. Para o nosso lado, meu Pai, a tua presença entre, faça toda a diferença. Aqueles, meu Pai, que estão ali, que não te servem, eles vejam o Senhor em nós, e quem tem sede de estar com o Senhor. Oramos, Pai, que toda confusão e discórdia sobre os nossos lares é desfeita. E a bênção do Senhor repousa sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.